Você vive com pessoas que ficam reclamando na sua orelha e só reclamam, reclamam, depois fica tudo bem e a pessoa volta a reclamar? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, eu sou a Roberta Rocco e hoje eu vou falar sobre pessoas que reclamam toda hora. Você convive com pessoas que reclamam, aí muitas vezes essa pessoa que reclama, ela não tem fim, ela começa a falar e volta a falar no mesmo assunto e quando cessou aquele assunto, dá 2 minutos ela reclama de outra coisa que tá na vida dela ou mesmo que aconteceu, que a comida não tá boa. Se você tem alguém assim do seu lado, isso é um sinal de alerta, porque essas pessoas podem te contaminar. A grande questão, para a gente entender um pouquinho melhor do funcionamento das pessoas que reclamam, nós precisamos entender que essas pessoas estão fazendo isso, mas elas não sabem que elas estão agindo dessa forma. Então, uma forma de você compreender essa pessoa é entender o mecanismo dela. Pessoas que reclamam, elas buscam a reclamação, saciar a necessidade interna, inconsciente que aquela pessoa tem. Ela reclama achando que aquilo vai resolver o problema da vida dela, que aquilo, ela vai ter atenção na vida dela, vai acontecer algo na vida dela se elas continuarem reclamando, porque ela tem inconscientemente a ideia que quanto mais ela fala, que quanto mais ela reclama, ela vai resolver aquela situação. E não é bem assim que acontece. O mecanismo que essa pessoa tem de reclamar, muitas vezes ela começa a falar de um assunto e é uma pessoa que vê só o lado negativo, ela começa a olhar através do olho do pessimismo. Essa pessoa encontra defeitos na vida dela e essa pessoa pode ser uma pessoa muito amargurada, uma pessoa que não consegue estar feliz com ela mesma e nem à sua volta. Porque quando você expõe aquilo que está dentro de você e está dentro do seu inconsciente, então pessoas que só reclamam, elas estão vendo defeitos à volta, mas principalmente dentro delas, são pessoas com baixa estima e insegurança. Então o ponto importante, quando você tiver com uma pessoa que reclama, uma dica para você é você trazer ela para consciência. Você realmente, você tá vendo o que você tá dizendo? Você percebeu que até agora você tem falado da sua vida de uma forma negativa? E quando você fala dessa forma neutra para aquela pessoa, ela realmente consegue compreender, porque você não está julgando, você está alertando, tornando ela consciente, mas tem que ser de uma forma neutra. Você não pode falar julgando aquela pessoa. Você está vendo que você está reclamando? Não dessa forma. Então, quando você alerta aquela pessoa, ela, traz para consciência. Principalmente se você tiver a intenção de realmente ajudá-la e não julgá-la. Quando você faz isso, você pode ajudar sim uma pessoa a sair desse processo de inconsciência e sair desse ciclo da reclamação. E você pode dizer isso para ela que eu estou falando aqui, que reclamação é um processo que ela acha que vai resolver quanto mais ela reclama. Só que não é bem assim. Quanto mais você fala, quanto mais você reclama à sua volta, tanto para as pessoas, você só está aumentando esse processo, está aumentando a situação e ainda contaminando uma outra pessoa. Então, faça isso com essa pessoa, essa é a dica que eu dou e tem funcionado muito bem. Quando você realmente coloca em ação com uma boa intenção, isso funciona, você vai se surpreender. Então, é isso. Tem muitas pessoas que reclamam o tempo todo e às vezes não é só uma vez que você precisa fazer isso, às vezes precisa de 1, 2, 3, até essa pessoa voltar aí no processo natural, porque ela criou, na verdade, um hábito ruim, ela criou uma forma de fazer, ou seja, de trazer para ela uma situação que não vai ter um efeito, não é eficaz. Então você precisa alertar essa pessoa e ela vai começar a cair algumas fichas que essa não é uma forma eficaz. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, porque tem muitas pessoas assim à sua volta, tenho certeza, porque tá cheio de pessoas reclamonas e quanto mais a gente reclama, menos a gente sai do lugar. Um grande abraço!